Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o episódio de número 41. Vem pra roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aos nossos colaboradores, Igor Baiuna e Mega Moço. Galera, meu convidado é da turma de Bimba, né? É um exemplo capoeira aí e vai trazer as novidades da capoeira agora e vai contar pra gente as histórias da época de Mestre Bimba. Mestre Soló, seja bem-vindo aí, mestre. Muito obrigado. Prazer muito grande. Sempre quando eu sou convidado a participar de algum evento, seja online ou seja presencial, para mim é uma grande honra. Porque a Legal. capoeira está sempre presente em todos os momentos de nossa vida, principalmente quem foi aluno de Mestre Bimba, que aprendeu muito com ele, né? Questões de vida, como você se comportar, como você se integrar e se sentir pertencente ao grupo em que você está inserido. Então é uma honra muito grande. Legal, mestre. Vem pra roda. Quem é Mestre Soló? Bom, meu nome de batismo é Josué das Chagas Menezes. Eu nasci no Engenho Velho de Brotas, em 1949. Engenho Velho de Brotas foi o bairro, inclusive, que o Mestre Bimba nasceu, né? Morei, inclusive, na mesma ladeira que ele morou, ladeira de Monte Belém, mas não, isso só vim saber depois que eu estava na academia, que ele morava no Engenho Velho, porque lá no Engenho Velho, por incrível que pareça, não tinha nenhuma academia de capoeira. E quando resolvi entrar na capoeira, foi lá nos anos de 1966, 67, por aí. Porque nós éramos de um bairro, o Engenho Velho de Brotas é um bairro de periferia lá de Salvador. É um bairro de... Hoje tá com uma estrutura melhor, mas no meu tempo não tinha nem calçamento as ruas, né? E a meninada lá se divertia com aquelas brincadeiras de criança mesmo, porque naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então a brincadeira era empinar raia, jogar bola de gude e brigar. Era briga. E foi isso que nos levou para a academia, né? Nós éramos meninos, o bairro que eu morava tinha 3 turmas, a turma da Tamoio, a turma da Capelinha e a turma do Fim de Linha. Nós éramos da turma da Tamoio, onde tinha uma padaria lá que chamava Padaria Tamoio. Aí chamava a turma da Tamoio. A turma da Capelinha chamava assim porque era onde ficava a capela. E a turma do Fim de Linha era assim chamada porque era onde os ônibus faziam o retorno, né? E também lá no Engenho Velho de Brotas, apesar de ser um bairro de periferia, um bairro de gente pobre, tinha um cinema. E sempre às segunda-feiras começava uma nova série, né? Aqueles Bang Bang, que tinha 2 filmes depois do Bang Bang, né? E aí a turma assistia aquilo ali, saía imitando os caras brigando e tal, aquela coisa toda. Então, numa dessas segunda-feiras, apareceu um pessoal de outra rua. E então nós terminamos nos envolvendo numa briga lá com esse pessoal e levamos a pior, né? A turma toda saiu, todo mundo desmoralizado. Não vira o filme Depois, direito. depois viemos a saber que era o pessoal que já participava de academia. Um era campeão baiano de judô, o outro lutava boxe. Aí, na reunião lá, na conversa, a gente disse, o jeito é a gente aprender a lutar. Então, vamos entrar numa academia dessa aí. Então, eu fui encarregado de buscar esse local. Então, o primeiro lugar que eu fui foi numa academia de judô. Mas lá tinha que comprar roupa, a prestação era muito alta para aquela época. Aí já foi descartado. Karatê é a mesma coisa. Mas terminamos batendo lá na academia do Mestre Bimba, que não precisava de nada disso, né? Nem de roupa, nem nada. Você treinava era de calção, sem camisa, não tinha nada dessas formalidades.
E ele nos recebeu muito bem porque nós éramos do Engenho Velho de Brotas, né? Quando ele soube da nossa origem, aí ele ficou muito satisfeito. De modo que começamos assim na capoeira. Era uma turma de 12 a 14 meninos, tudo na faixa etária de 15 a 16 anos, 14 a 16 anos, Nossa. e treinávamos sempre às 2 horas da tarde. Era praticamente a turma só do Engenho Velho que treinava nesse horário, e um ou outro de outro horário. Né? E por aí foi. E dessa turma, os únicos que se formou foi eu e Boinha. E aí continuamos na capoeira. Foi isso. Que le... Essa é a introdução aí que eu faço. Você aí já continua com as perguntas. Não, legal, legal, mestre. Então, seu único mestre foi mestre Bimba. Ah, sim, mestre Bimba. Só mestre Bimba. Comecei na capoeira com mestre Bimba e o único mestre que eu tive foi ele mesmo, né? Oh. Que deixa muita saudade, muitas lembranças boas. Tanto que eu continuo hoje, assim como você, não fazendo podcast, mas eu tenho um canal no YouTube que eu produzo alguns vídeos de, com entrevista de alunos de Mestre Bimba, alunos antigos. Você pode depois acessar e tem muitas entrevistas com vários alunos do Mestre Bimba. Legal, já deixa o nome aí pra gente. Alguns até Bimba Videobook. Legal, legal. No Bimba Video... YouTube. É um canal que tem mais de 100 vídeos lá. Legal. Ultimamente, eu estou morando aqui afastado de Salvador, cerca de 200 quilômetros, e nesses 2 últimos anos eu parei de produzir porque estou me ajustando ainda ao local. Mas a partir do fim desse ano, em 2 eventos que eu vou participar, um é a reunião da BPC, da qual eu faço parte, Legal. e outro é um evento do Mestre Camisa, lá em Maceió. Oh, Aí legal. eu já vou com material para fazer um videozinho, gravar o pessoal. Aí já deve ter esses 2 vídeos aí esse ano que eu devo lançar. Que bacana. Aí o senhor já passa pra gente e a gente ajuda Ah, na sim, divulgação. claro, claro, sem dúvida. Mestre, fala pra gente, quais são suas maiores referências dentro da capoeira, mestre? Ah, tem muitos, né? Mas o que eu mais gostava mesmo, olha, eu participava da aula de 2 horas, eu ficava até a aula de 6 horas, só para ver Camisa Roxa e Saci jogar. Tinha muita gente boa, eu acho que a turma dos anos 60 nunca se produziu tanta gente boa de capoeira como naquela época. Tinha Itapuã, tinha Volta Grande, tinha Macaco, tinha Alegria, todos com capoeira combativa e com capoeira bonita. Mas o que eu gostava mesmo era de Saci e Camisa Roxa. Ali era um show mesmo, assim, de beleza, de beleza plástica e de combatividade também. Muita rasteira, que você vê pouco hoje na capoeira, né? Uhum. Muita banda de costa, muita vingativa. Então o jogo fluía assim, com uma beleza muito grande. Eu ficava entusiasmado a ver eles dois jogarem. E eles foram realmente influência, né? Eles me motivou a continuar e a conseguir me formar lá com o Mestre Bimba. Ah, que bacana. Mestre, então conta pra gente, o senhor já deu uma pincelada aí nisso daí, mas como foi vivenciar esses momentos com o mestre, né? Nessas rodas, como é que foi vivenciar isso com o mestre? Olha, viver com o Mestre Bimba, rapaz, para mim foi de uma riqueza muito grande, principalmente porque uma das coisas que é muito marcante é que não somente eu, mas todo o pessoal que entrou junto lá na academia foi a recuperação da autoestima e da autoconfiança, né? Porque nós éramos pessoas assim de um bairro muito pobre. Então, sempre o preconceito social sempre imperou e naquela época era muito mais violento, muito mais forte, né? Uhum. E ao ingressar na capoeira, isso daí, essa autoestima, ela foi recuperada. Porque quando nós chegamos lá, encontramos um ambiente em que havia só universitários, né? Pessoal que morava em bairros nobres, e nós éramos tratados como se fossem iguais, né? Isso daí nos levou
a recuperação dessa autoestima e da convivência mesmo com eles, né? Que mostrou que nós começamos a perceber que essa questão de, de você se sentir inferior a outro era a questão que estava na cabeça de cada um, que isso não existia, né? Uhum. Então isso daí foi uma coisa que realmente é marcante na minha passagem lá com este Bimba. E a própria presença dele, a maneira como ele se comunicava com os alunos, né? Ele transmitia muitas informações e muitos ensinamentos que só depois, se você numa fase mais adulta, você com a visão mais apropriada, mais próxima da realidade, você entende aqueles ensinamentos e procura cultivar, como eu faço até hoje, né? Então, ele é uma pessoa extraordinária, era uma pessoa flexível. Ele não era uma pessoa assim muito trancada. Ele era um homem sério, né? Um homem que não ficava com brincadeira, com piadinha, mas ele era bastante flexível no atendimento às demandas dos alunos, aconselhava muito, contava muitas histórias, muitos ensinamentos por parábolas, né? Uhum. E muitas coisas que você hoje percebe que a inteligência dele e o nível de desenvolvimento mental dele está muito acima da nossa capacidade até de entender naquela época, né? Uhum. Mas é muito marcante a presença dele. Eu, eu fui, eu me formei em 67. Se eu estiver me alongando muito, você pode Não, interromper. fique à vontade, mestre. Eu formei em 67, em 68, 67, não, ingressei em 67 e em 68 já estava formado. Fiz algumas viagens com ele, ou melhor, fiz somente uma viagem com ele para a Vitória do Espírito Santo, mas participava de muitas demonstrações numa boate que tinha lá em Ondina, chamada Boate Ondina. Então tinha apresentação de candomblé, de samba de roda, né? E fechava com a capoeira, que era o ponto alto da exibição. E, e depois, em 68, 69, no final de 69, eu fui convocado para a prestação de serviço militar. E viajei para Aracaju, onde passei lá 4 anos no Exército, na condição de segundo-tenente. E quando me desliguei do Exército, naquela época você tinha poucas informações, né? Porque nem jornal muito você tinha, não tinha rádio, o telefone era muito difícil você se comunicar com o telefone, de modo que quando ele viajou para Goiânia e logo em seguida veio a falecer, eu só tomei conhecimento anos depois, quando eu voltei para Salvador em 74, que eu fui lá na academia, fui lá na intenção de jogar, de ver o mestre, né, de conversar com ele. E quando chegou lá, quem me atendeu lá foi Ezequiel, um aluno dele também, já falecido. E quando ele me contou que o mestre tinha ido para Goiânia, faleceu, que a academia ficou com ele com vermelho. Foi uma tristeza muito grande, eu nem tive vontade de treinar, né? E nesse tempo, eu já em Salvador, você não tinha local para treinar. Depois de Itapuã, Conchariel criou a Ginga, Associação de Capoeira. Ele tinha aulas numa escola de balé lá na Barra, participei, ia lá algumas vezes. Depois ele mudou para o ACUP, também eu participava lá. E participava muito de roda, participava muito não, eventualmente, quando eu estava em Aracaju, os fins de semana eu vinha passar em Salvador, né? Quase sempre vinha para Salvador, porque em Aracaju naquela época, no início dos anos 70, não tinha muita coisa, né? Uhum. E não tínhamos assim muita alternativa de. E depois eu vinha para ver meus pais, meus irmãos, os amigos. E eventualmente a gente participava de uma roda que se formava ali na frente do Mercado Modelo.
Mas era coisa assim muito rápida, muito. Mas só depois de muitos anos é que Nenel criou a Fundação Mestre Bimba, juntamente com Fred Abreu. Eu acho que foi ideia até de Fred Abreu. Criou a fundação e começou a cuidar da preservação da memória do Mestre Mestre Bimba, Bimba. pai dele, né? E uma das ideias foi de voltar a reunir o pessoal da velha guarda. Legal. Então, Nenel e Cafuné, um outro aluno bem antigo, antigo em idade, que ele também é mais ou menos do meu tempo. Ele começou a localizar os alunos antigos do Mestre Bimba e marcavam as reuniões lá na academia de Nenel, já do filho do Mestre Bimba. Nenel, quando eu frequentava lá o Nordeste de Amaralina, ele era pequeno, ele tinha, não sei, tinha em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Eu já tinha uns 16, 17. Então, essa turma começou a treinar lá com o Nenel, esse horário, ele reservava um horário às 7 19 horas, sempre às quintas-feiras. E o pessoal se reunia, jogava capoeira, os que podiam jogar, jogavam, os que não podiam, mas era a satisfação de encontrar, de reviver os velhos tempos, contar os casos, brincadeiras, gozações, né? Que bacana. E foi daí até que surgiu o nome da turma de Bimba, porque era o pessoal que frequentava lá. E depois, pronto, e aí isso foi, passou muito tempo, depois a turma foi se dispersando naturalmente, e hoje as reuniões, a turma de Bimba é um, é um grupo informal que se reúne assim 1 a 2 vezes no ano. A gente sempre se combina um lugar, só para mais para conversar, para bater papo, para relembrar aqueles velhos tempos, né? Legal. Mas é isso aí. Legal, mestre. Mestre, fala pra gente, qual foi seu melhor momento na capoeira e o momento de maior desafio que o senhor passou na capoeira, mestre? Olha, os melhores momentos na capoeira foi exatamente quando eu estava no auge da forma física, né? Quando eu treinava, aquele período antes da formatura e depois da formatura. Então, isso daí eu estudava, mas ficava contando a hora de chegar na academia. Então, foi um momento muito grande. O maior desafio que, que aconteceu, ele veio até por via de consequência, né? Porque no bairro onde nós morávamos, quando nós começamos a praticar capoeira, nós éramos chamados de moleques do Engenho Velho, né? E a turma brigava, né? Gostava de brigar. Para você ter uma ideia, tinha assim os dias de alguém, escolhia um para procurar briga, né? Então hoje é o seu dia. Falando essas coisas hoje, é até uma aberração, Mas porque era moleque naquela travesso, né? Era só moleque travesso. mas naquela época isso era normal, né? Mas o grande desafio foi você deixar de ter esse tipo de conduta, né? E as pessoas sempre falavam e tudo. E depois que nós entramos na academia, isso aconteceu naturalmente. A gente deixou de ter essa vontade, esse ímpeto de se mostrar que era poderoso, que era forte, que gostava de brigar, essas coisas Começou a todas. ter noção do perigo, né? Exatamente. E depois você adquire autoconfiança, você começa a acreditar em você mesmo, porque, em geral, quando você briga muito, é porque você está procurando esconder alguma coisa dentro de você. O sentimento de menino era esse, era se você não brigar, você não era homem, você tinha que brigar, você tinha que fazer as coisas que todo mundo fazia naquela época. Então, esse foi um desafio que nós vencemos, não somente eu, vencemos de uma forma assim bem natural, em consequência da autoconfiança que nós adquirimos exatamente pela convivência com o mestre Bimba e com os alunos dele, os companheiros daquela época, dos quais já citei alguns nomes, né? Mas é isso aí. Legal, mestre.
Mestre, para o senhor, qual foi a maior lição que mestre Bimba deixou para o senhor? Rapaz, a maior lição foi essa, foi a da autoestima e da autoconfiança. Isso daí foi uma coisa assim muito grande que nós éramos garotos assim, apesar de brigões, mas eram tímidos, ressentidos, né? E essa maneira de nós nos vermos dentro da academia, a maneira como nós éramos tratados, nos fez recuperar tudo isso, né? A autoestima e a autoconfiança. Então, isso daí é uma coisa que marca até hoje. Então, minha passagem pelo Exército, inclusive, foi muito assim, muito tranquila, porque eu cheguei lá com a minha autoestima e autoconfiança recuperada, né? Então, isso foi uma coisa que marcou muito e que me acompanha até hoje. Legal. Mestre, agora fala para mim, aquela época dos alunos, né, que se juntam e falam, vamos correr uma roda, vamos dar um... Mestre não precisa saber hoje, vamos para uma academia de um, vamos para a roda de outro. Como é que era esse momento de vocês, assim? Não, não tinha isso, não. Naquela época não tinha isso, não. Primeiro que tinha poucas academias, né? Era só mestre Bimba, mestre Pastinha, tinha mestre Valdemar, eram poucos mestres, né? E não era usual os alunos do mestre Bimba sair para outra academia. Isso não era usual. Quem andava muito, frequentava muito alguma dessas academias era a Saci, era a Camisa Roxa, né? Mas a turma mesmo, a maioria não. A maioria se ficava mesmo, era nas aulas lá, lá no Nordeste de Amaralina, lá na Rua de Laranjeira. Não tinha esse desejo, essa vontade, essa coisa de sair para acabar a roda de capoeira, nada disso. Apesar de ter alguns momentos em roda de rua, por exemplo, em festa de largo, sempre tinha, né? Você entrava para jogar e sempre tinha algumas caramuçazinhas, mas era coisa assim que não era costumeira dos alunos do mestre Bimba fazer isso. Até porque ele não apoiava muito isso. Ele não gostava muito que os alunos dele ficassem se exibindo, mostrando que sabia isso ou aquilo. Ele dizia que a surpresa era a melhor arma para qualquer pessoa, né? Isso é verdade. Mas é isso aí. Legal. Mestre, como que era o momento para vocês quando o mestre Bimba começava a roda, mestre? Rapaz, nós chegamos lá na academia, tirava, deixava a roupa, ficava só no início era só de calção que a gente treinava. Depois surgiu aí as calças, fazia calça com pano de vela, a gente comprava pano de vela, fazia as calças até o meio da canela, e depois surgiu uma camisa com escudo que foi mantida até hoje, que caracterizava a capoeira regional. Era uma estrela com um círculo e um R no centro, né? Mas nós chegávamos lá, tirava a roupa, e tinha um local lá onde as pessoas deixavam as roupas lá. Fazíamos as sequências, que já estavam fazendo cintura fazia, e ficava todo mundo ali esperando o mestre sentar e pegar o berimbau. Era um momento assim mais emocionante, era quando ele pegava o berimbau e começava a tocar São Bento Grande. Sempre as auladeiras eram São Bento Grande, né? E depois, os que já eram formados, ele tocava a Iuna, e aí os formados iam jogar. Não era uma coisa assim de ele chamar, né? Como tocava Iuna, os formados já se agachavam no pé do berimbau, com cada um com seu pai jogando. Um detalhe importante também é que na época durante as aulas, as pessoas não se agachavam para para iniciar o jogo sem que ele chamasse. Ele dizia fulano com fulano, aí você ia. Então era muito raro você chegar lá e dizer vamos jogar com um parceiro. Não, ficava todo mundo esperando lá. Ele que selecionava as duplas para jogo. Exatamente. Mas um momento assim emocionante também é quando você já está desenvolvendo o jogo, né? E que você começa a ficar prestes a ser escolhido para a formatura. Aí é um momento muito emocionante. E você fica naquela
aquela ansiedade, né? Será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou ser chamado? Será que eu já estou em condição de ser formado e tudo mais? Então, era um momento assim de tensão do pessoal. Então, sentavam-se assim na roda e ele dizia: você, fulano, 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 e pronto. Aí já formava os pares, você, fulano com fulano, fulano. Cada um organizava os seus pares, começavam já a treinar juntos, né? Fazer o esquete que tinha que ter na formatura. E pronto, eram os momentos assim mágicos, eram esses momentos, né? Então, mestre, aí agora até uma curiosidade minha. Vocês jogavam com o mestre de vez em quando? Não. Mestre, eu nunca vi o mestre jogando. Eu acho que na minha geração, na década de 60, eu acho que nenhum viu o mestre jogando. Ele já não jogava capoeira. Ele, por exemplo, no início, quando nós chegamos lá, quando você tem a primeira aula com ele, né? Ele pega nas suas mãos, ensina a gingar, né? Já tinha uma marcação no chão lá, ele pegava na mão, auxiliando, né? Pé para frente, pé para trás. Depois ele soltava, fazia movimento com o braço, aí você ia. Aí depois ele botava uma cadeira e dava. Aí esse movimento ele fazia, ainda fazia na minha época. Dava duas de frente, que hoje chama de meia-lua de frente, a gente chamava naquela época era duas de frente, uma com a perna direita, outra com a perna esquerda. Dava armada, bênção. Depois ele agachava, botava a mão no chão, dava meia-lua. Era o movimento que ele fazia. Mas jogar mesmo, eu acho que poucos foram, são os mais antigos mesmo que viram. Porque na minha geração, acho que ninguém nunca viu o mestre Bimba jogando capoeira. Então. Esse movimento ele fazia, mas jogar mesmo, isso nunca aconteceu. Eu acho muito difícil alguém que tenha visto aí. Você vê que não tem nenhum, se bem que naquela época não tinha muita facilidade de filmes e de fotos como temos hoje, né? Mas mesmo assim, se ele jogasse, tinha alguma coisa. O que você vê é muita notícia de jornal das coisas que aconteciam, né? Das lutas dele no ringue, quando ele era mais jovem, né? Dos momentos que teve, dos embates que teve com polícias, essas coisas, mas jogar mesmo em academia, ele partir para um jogo com alunos, chamar um aluno para jogar, isso nunca aconteceu. Pelo menos nos anos 60. E Pessoal, nessa época ele já estava com quantos anos? ele tinha 60, na época que eu entrei na capoeira, ele tinha 67 anos. Mas 67 anos naquela época já era uma pessoa idosa. Hoje eu estou com 74 e ainda não me considero tão velho assim. Mas naquela época, sim, a pessoa com 60 anos, 60, beirando os 70, já era uma pessoa bem idosa. E ele já, como ele era muito alto, muito forte, né? E até pela profissão dele também, né? É exatamente que ele teve uma infância, uma adolescência assim muito puxada, né? Que ele trabalhava nas docas, né? Então, eu acho que isso daí, ele tinha um problema na perna de varisipela. Não sei se Erisipela, Erisipela. Elisipela, é. E isso daí também impedia muito, ele já andava muito assim, cansado. Andava sempre com um guarda-chuva. Alguns diziam que ele usava como arma, mas eu acho que era mais para ele se apoiar andando, né? Porque erisipela é um negócio muito que incomoda muito as pessoas, né? Sim, sim. Mas é isso aí. Não, mas legal, é bom a gente tirar, né, tirar essas dúvidas, perguntar, né, porque a gente fica caçando vídeo, Tá né, certo. poxa, a gente nunca acha, né? Então eu falei, deixa eu perguntar aqui para. Legal. Mestre, então fala uma coisa para mim, o que a capoeira representa na vida do senhor? Rapaz, a capoeira, ela representa para mim, ela transmite para mim um sentimento assim de participação, de pertencer, né? Porque eu tenho, durante minha vida, eu
eu fiz muitas amizades. Contudo, as amizades que são mais próximas e que até hoje nos relacionamos é o pessoal da capoeira, né? Uhum. Então, a capoeira foi que trouxe isso. Então, hoje nós temos esse grupo, que é da Turma de Bimba, que é um grupo, como já disse, um grupo informal, e é um grupo que faz com que você se sinta pertencendo a alguma coisa, né? Pertencendo a pessoas que se preocupam, estão sempre procurando saber notícias, né? Pessoas que se envolvem com as questões um do outro, ajudam. Então, isso daí, esse sentimento de pertencer é muito importante hoje para mim, e é isso que a capoeira representa, né? É a identidade, né? Você tem uma identidade, né? E o lugar onde você vai, você falando que é aluno de Mestre Bimba, você é reconhecido. Eu fiz um tour pela Europa, visitei em torno de 5 países, e todo lugar que eu chegava, só em falar que era aluno de Mestre Bimba, você era recebido assim como se fosse um deus, uma coisa assim, né? Então, isso daí é uma coisa que nos enche de orgulho, nos deixa muito feliz em ter tido esse momento na vida. E nos sentimos privilegiados, inclusive, por ter sido aluno do Mestre Bimba, né? Por ter tido a felicidade de conviver com ele algum tempo, de aprender alguma coisa com ele, né? São Uhum. ensinamentos que na época não entendíamos bem, mas que hoje a gente percebe a, o valor das mensagens que eram transmitidas. Uhum. Então, isso é o que a capoeira representa para mim. De modo, por isso que eu não me afasto nunca, eu estou sempre participando, eu estou sempre buscando, estou acompanhando os movimentos, né? Estou vendo as lutas aí das pessoas Uhum. para preservar e para expandir a capoeira, os diferentes grupos, as diferentes ideologias até que se formam dentro da capoeira. Mas tem alguma coisa assim que entristece muito é quando você vê que começa a se segmentar a capoeira, né? Você Uhum. vê hoje que tem capoeira gospel, capoeira de roda só de branco, capoeira de roda só de negro, né? Sim, Então isso sim. entristece muito porque Tá a dividindo. divisão, a divisão ela atrapalha muito. Aí cada um começa a criar os seus ritos, as suas formas, né? E aí vai distorcendo. Mas, apesar disso tudo, o básico da capoeira regional está presente em todos os tipos de denominações que se dá a capoeira, né? Você vai em todo lugar, que capoeira é essa? E o cara diz, é capoeira tal, mas você vê que os golpes básicos da capoeira regional estão ali inseridos, né? Isso daí é Bacana. um legado que o mestre deixou para o mundo, né? Isso daí não tem nada igual. Sim, sim. Muito bacana. Mestre, tem alguma coisa que o senhor teve vontade de realizar, não conseguiu, ainda tem vontade de realizar na capoeira, mestre? Rapaz, sim, eu tinha muita vontade de construir um, um museu, um local onde nós pudéssemos ter informações sobre o mestre Bimba e seus alunos, né? Porque a maioria dos alunos tem muito acervo, muitas fotos, muitos filmes, muitos recortes, né? Uhum. Um local onde isso ficasse concentrado, né? Um local onde as pessoas fossem lá para conversar, para se unir, para se juntar mais. Então esse era o meu sonho. Eu até tentei uma vez, quando eu morava em Salvador, eu morava numa casa muito grande, era um espaço muito grande. Aí foi logo depois que eu saí da fundação que eu fui diretor executivo da Fundação Mestre Bimba durante alguns anos e depois de minha saída, aí eu fiquei sem muito o que fazer com relação à capoeira, criei esse canal Bimba Videobook e depois pensei em criar a Casa da Turma de Bimba, né? Dentro dessa ideia de juntar o pessoal, de ter um lugar onde você referenciar, ter lá as fotos de todas as pessoas, E não né? deixar morrer, né, E, mestre? exatamente, né? E até começamos, inauguramos até, mas não foi muito à frente, né?
não foi muito à frente, mas eu ainda penso que isso vai ser possível. Eu acho que eu não vou partir para outra vida sem antes realizar isso. Já tentei muitas vezes, já procurei espaço. Uma vez eu fui com Itapuã, no Pelourinho, procurar um espaço para ver se a gente conseguia. Uhum. Mas a pandemia também atrapalhou muito. Atrapalhou, né? A minha mudança para cá também atrapalhou, mas eu já estou começando a me organizar e eu acho que eu vou voltar a Esse a essa projeto. vontade, a esse sonho, né, para ver se concretiza. Pelo menos, se não concretizar, deixa encaminhado de alguma forma. Não, bacana. Mas é Mestre, isso. e deixa eu perguntar, dessa turma de Bimba, quantos estão vivos? O senhor tem noção, mais ou menos? Ah, tem bem uns 30. Pelo menos eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 27, né? Uhum. E a gente se comunica diariamente pelo WhatsApp. Todo dia tem uma notícia, tem uma conversa, tem uma piada, uma brincadeira de um com o outro, uma gozação. Que Às vezes bacana. começam a discutir, a brigar pelo WhatsApp, depois voltam. Então tem dois grupos. Tem um que chama BVB, que é Bimba Video Book News. Esse daí é só para falar de capoeira. Não entra nada de política, nem de Uhum. religião, nem de nada. E o outro é BVB All, quer dizer, tudo. Bimba Video Book, tudo. Aí entra, puta, entra tudo. Entra. Quase saiu, quase saiu. Aí pronto. Aí a gente separa porque tem pessoas que não gostam, né, desse tipo de coisa. E aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo só de capoeira, só fala capoeira. Aí quando eventualmente alguém posta alguma coisa, como eu sou administrador, eu vou lá e já cancelo a postagem. Legal. E, E aqui a gente vai já deixar aqui falado aqui. A gente pode contar com a gente para a gente estar registrando essa parte do pessoal da turma de Bimba, que a gente puder fazer, cada episódio que a gente puder estar fazendo com a turma de Bimba, com cada, né, aluno do Bimba, para a gente estar registrando e deixando isso para a capoeira futura aí, mestre. A gente já tá bom, seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. É isso que, que vai contribuir para que ela sempre esteja viva, sempre esteja na vanguarda, né? Uhum. E agradeço a você pelo convite, pela atenção e parabenizo pelo seu trabalho. Legal. É agradecer aqui o mestre Tapuã, que já deu essa ideia na conversa. Ele falou: tem a turma do Bimba. Eu falei: então vamos ver se a gente consegue ir puxando todo mundo para a gente estar fazendo vários episódios, deixar isso registrado com a história contada por vocês, né? Mas eu tenho o contato da maioria deles. Você querendo conversar com algum deles, Não, é só mostrar o interesse que a gente disponibiliza os contatos, entra em contato com eles, fala isso. E aí legal. tem muita gente, tem muita história interessante. Não, Se você acessar o Bimba Videobook, uhum, e você vai ver, tem muita história interessante, né? que bacana, bacana. Tem um chamado assim, Bimba, tem uns flashes que eu faço, né? De coisa assim de um minuto, no máximo um minuto e meio. Que aí você vê cada um contando sua história, né? Uhum. Fato pitoresco que aconteceu com ele e o mestre, coisas assim. Ah, que Dê uma bacana. acessada lá e você vê o que lhe interessar você conversar. Você pode entrar em contato comigo, já tem o meu. Mestre, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Vocês participaram muito de campeonato, né? A turma do Bimba. E como o senhor vê esse momento aí dessa competição na capoeira hoje? Olha, eu vejo que as competições, elas são competições intergrupos, quer dizer, dentro do próprio grupo que eles competem, né? Por exemplo, o Abadá promove muito isso, e todos os eventos que eu vejo são os grupos de capoeira que fazem as competições dentro com os próprios grupos. Agora, internacionalmente, eu já vi muitos eventos, inclusive um muito bem organizado, que sempre acontece todo ano, mas aí eles convida vários atletas de várias partes do mundo e faz esse campeonato mundial de capoeira, né? Uhum. Mas eu vejo isso como uma coisa saudável, eu acho que é bom. Eu acho que quando você se integra com
outras tendências, outras linhagens, eu acho que você só tem a crescer, né? Quer ver uma coisa que eu assisto muito é aquela roda que tem acho que é no Rio de Janeiro, que vai gente de todo tipo. Você chega lá, roda de rua. Chega lá, você chega, tá lá, dá vontade de entrar, você entra na roda, ninguém sabe quem você é, de onde você veio, quem foi seu mestre, vai lá, joga, eu acho aquilo espetacular. Entendeu? Aqui em Salvador tinha muito isso, mas agora não tem mais. A não ser aquela roda que é para turista ver que tem no Terreiro de Jesus. Mas você não vê muito mais roda de rua que as pessoas vão jogar, vão participar, né? Uhum. Mas eu vejo isso muito bom. Eu acho que isso daí fortalece a capoeira, contribui para a preservação e fortalecimento da arte e revela muita gente, né? Uhum. Revela muitas pessoas que têm como bons capoeiristas. Eu mesmo conheço muitos que surgiram daí. O senhor chegou a participar de campeonato, de luta, de... Não, não, nunca participei de campeonato, porque na minha época não tinha muito isso. Eram poucos campeonatos. Tinha um campeonato universitário que foi até organizado, eu acho que na época, por Itapuã, o, o Galo, Xarel, que era o pessoal que frequentava a universidade, obrigado, que participava de. Mas era uma coisa muito pouca. Então eram mais campeonatos assim, universitários, promovido mais por Itapuã, Galo, eram as pessoas assim que mais estavam em contato lá. E tinha participação de muitos mas havia alguns campeonatos naquela época em outros estados. No Uhum. Rio de Janeiro eu acho que já teve, mas eu não participava muito não. Naquela época não era muito inserido nisso não. Ah, legal. Primeiro que para você participar você tinha que viajar, muitas vezes você não tinha recurso para fazer isso, Uhum. ou não era convidado. Era o pessoal mais assim. Tinha os grupinhos também, viu? As panelas, as panelas. Panelinha, entendeu? Tinha as panelinhas. Eu mesmo fiz uma viagem com o mestre Bim, porque ele mesmo me escolheu, porque se fosse pelas Pela turma. ia. Mas era bom, a turma boa. Que bacana. Mestre, deixa uma mensagem para capoeira, mestre. A mensagem que eu deixo para para a capoeira e para os praticantes dessa arte é que o respeito às pessoas mais velhas, os mestres mais antigos, isso deve ser uma tônica em todo capoeirista. O conhecimento, o estudo, né? O conhecimento das bases, dos pilares da capoeira e principalmente o sentimento de integração e de pertencimento, de respeito principalmente, que hoje a gente vê muitas situações em que os alunos já não respeitam mais os mestres, já se colocam numa posição assim de querer ser superior ao mestre, de achar que não precisa mais do mestre. Você vê muitas vezes as pessoas saem dos grupos, brigam com os mestres, criam seus grupos, às vezes tem sucesso, outras vezes não. Isso daí não contribui nada para a capoeira, né? Eu acho até que tem um movimento até muito interessante que está sendo feito aí de uns 2 anos para cá, que eu tenho acompanhado, é a criação de um partido político, né? O PNC, Partido Nacional da Capoeira. Eu acho que a intenção de criação desse partido é muito boa, porque a capoeira ela não tem voz aonde se tomam as decisões, né? Onde se Sim. busca os recursos. Apesar de achar que é uma luta assim muito grande e que é muito difícil hoje você criar um partido, uma vez criado, é muito mais difícil você manter o partido, mas eu, eu admiro as pessoas que estão envolvidas nisso, que estão brigando por isso, que estão buscando
essa forma de se firmar e de mostrar aos poderes públicos que esse esporte merece o apoio. E como eles não têm esse apoio, eles estão buscando através da lide política, do viés político. Então, eu acho isso muito interessante. Parabenizo esse pessoal, acho que são pessoas de valores que estão à frente disso, né? E a mensagem que eu deixo também é que busquem conhecer esse partido, veja se interessam, e se puderem apoiar, apoiem, porque eu acho que no futuro vai ser uma coisa muito boa para a capoeira. Bacana. Mestre, só tenho a agradecer a participação do senhor. Muito obrigado. Parabenizar por tudo que foi feito dentro da capoeira, que vocês realizaram. E agradecer. Que Deus dê saúde e proteja sempre o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E você também, e continue aí nessa batalha aí, entendeu? Parabéns para você. Obrigado, obrigado, mestre. Mestre, vem fazendo pela capoeira. E você? O que você faz para contribuir com a capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.